Chegando mais gente. Vamos lá. Então, gente, sexta-feira, semana passada, a gente começou o curso falando um pouquinho de qualquer problema que der aí, vocês falam, tá? Começou o curso a gente falando de tech, basicamente, um pouquinho de LaTeX, né, um pouco de história. Na segunda-feira nós vimos o quê? O LaTeX, que é a questão das fontes diferentes que a gente pode colocar. Na quarta-feira a gente passou para macros, como definir macros e outros comandos especiais, que foi a aula assim mais avançada. E hoje a gente vai ver apresentações. A apresentação é super simples, não tem muito que trabalhar. Talvez o que tem mais para trabalhar se você quiser personalizar, fazer muitos modelos diferentes. Existem várias classes que geram apresentações. A mais famosa delas é a Beamer, né? Que é a que a gente vai usar. Mas existem outras, né? Eu já usei uma chamada PowerDot, que tem até uns layouts bacanas, tá? Mas o que quase que virou padrão é Beamer em todo lugar. Como é que surgiu o Beamer? Assim como o Tech surgiu para o trabalho pessoal do Knuth, o, o LaTeX surgiu para a publicação de um livro do Lamport, o ZelaTeX surgiu associado ao trabalho, eu nem falei isso na segunda-feira, associado ao trabalho do Jonathan Key, que olha que história diferente do ZelaTeX. O Lamport e o Knuth, cientistas ligados à computação, Jonathan Key também, mas ele é uma espécie de missionário da igreja, não da igreja, desculpe, de uma instituição religiosa, missionário em países ali do sudeste asiático. Então, ele tem muitos dialetos, idiomas diferentes, e foi daí que surgiu a inspiração e o trabalho dele para o Zelatec. Como eu falei, a questão de incluir fontes não foi para ficar bonitinho no LaTeX, não foi para incluir qualquer fonte, foi para facilitar a entrada de idiomas, de alfabetos diferentes, que tem, né, milhares de possibilidades aí. Se eu for atrás de estudar isso, dialetos, de como essas coisas existem. Já a classe que nós vamos estudar hoje, que é o Beamer, que nós vamos estudar hoje, foi feito para o sujeito que queria fazer a apresentação do doutorado dele. Ele queria fazer a apresentação em LaTeX e ele fez essa classe. E a partir daí é um alemão, é o mesmo que criou depois o Tix para desenhar. Ele criou duas ferramentas, nós estamos estudando uma hoje, na próxima semana vamos estudar a outra. Ok? Então, deixa eu só colocar mais alguém para dentro da sala. Só um instantinho, configurar aqui. Esqueci de colocar a tela de vídeo aqui. Só um instante.
Então, vamos lá. Então, veja. Aqui, o Beamer, vou subir aqui, o que vai mudar? Lembrando, o LaTeX sempre começa chamando a classe. A classe é o tipo de documento. Então, essa classe que nós vamos trabalhar, Beamer, certo? E ela vai gerar quase sempre slides, e a estrutura dela é muito simples. Quando você pode digitar texto normal, certo? Se eu compilar aqui, o que vai acontecer? Olha como ficou um texto aqui em cima, eu tenho aqui em outro slide, né? Esse slide aqui, que é título, ele sempre fica isolado, eu posso digitar texto normal. Mas você pode gerar a estrutura de um slide, tá? Com o comando begin frame. Colocar o seu slide aqui. E ele já coloca um espaço para colocar o título, né? E aí eu coloco o texto, o que eu quiser do slide. Agora, se a mesma cena do velhinho caindo. O que é esse áudio aí? Tem alguém com o microfone ligado aí? Então a cena muda completamente através de... Alguém desligou aí? Pronto. Tá. Então, veja. Aqui, já compilei o título do slide e o conteúdo do slide. Gente, é muito básico. O primeiro comando que a gente tem além desse, então isso aqui faz o slide, você vai colocar o conteúdo aqui dentro. Tá? Agora, é normal numa apresentação, você está apresentando alguma coisa, você não mostrar o slide todo de uma vez, né? Então, para isso, existe um comando pause. Tá? O que vai acontecer? Ó, tá aqui, ele fez uma pausa. No próximo slide, entrou o resto. Ok? Ele deu uma pausa aqui. Então, veja, como isso aqui gera um PDF, numa apresentação normal, sei lá, tiver muitas pausas assim, é normal um arquivo ter 100 páginas PDF, não é que ele vai ter 100 slides. O número de páginas do PDF aqui não vai ser igual ao número de slides, certo? Porque aqui já está separado. Então, você está apresentando isso aqui, você com a setinha lá, está em tela cheia, digamos, setinha, ele passa, e o efeito que fica é como se aqui ia aparecendo. Tá? Depois a gente pode abrir aí e eu compartilhar para vocês entenderem bem isso. Mas acho que fica claro, né? Apareceu aqui, está em tela cheia, eu apertei a setinha para ele passar no PDF, e ele vai mostrar o resto. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Tá ok, professor. Beleza. Ô, professor, Oi. quando o senhor programa no offline, ele geralmente, e acaba utilizando esse comando pause, ele acaba mostrando no slide anterior o que venha a ser escrito no próximo, né? Tem um comando que a gente pode usar para deixar tudo transparente? Não, como é que é? Eu não entendi. Não, aqui, ó. Ele não Isso. mostra o que está no anterior, no próximo. Aí, quando a gente usa só o Ah, barra, sim. aparece tipo, um comando, o que vai vir escrito embaixo, tipo meio que transparentezinho. Tem como tirar Não, todas essas coisas? não, o pause não faz isso, não. Agora tem outros comandos que a gente vai já ver, tá? A gente vai já ver que fazem isso. O pause, ele vai mostrar só esse. Só até aqui. O que está daqui para trás. Dentro do Perfeito. slide. Certo? Agora Aham. tem outros comandos que nós vamos ver em listas. Tá? Então, Beleza. digamos, fez aqui a sua apresentação. Normal, às vezes, é normal numa. Então, repetindo. É a classe Beamer. Você vai colocar aqui. O documento é normal. Begin documento é uma estrutura do LaTeX, Eng. Ok?
A classe tem esse comando frame para gerar uma slide, certo? E aqui vai tudo que vai dentro do slide. É basicamente isso. E o comando pause faz essa quebra que quando você está com tela cheia, parece que você, né? Você passou a setinha e mostrou o restante do texto. Existem comandos mais sofisticados, tá? Que nós vamos ver daqui a pouco. Primeira pergunta que surge, que todo mundo fica curioso. Como é que eu mudo o layout dele, pelo menos o design? Então, existe, foi a primeira coisa que o Paulo me perguntou na sexta-feira, semana passada, não foi, Paulo? Existem modelos prontos. Os modelos do Beamer, modelo padrão, assim, ele é feito para apresentação acadêmica, então é uma coisa séria, assim, não é uma coisa, não tem nada cheio de frufru, não, tá? Os modelos são, então, exatamente, o Matheus colocou aqui, exatamente o link que está aberto aqui no meu computador já, Matheus. Oh, eu ia falar isso agora, que eu mandei um link Não, já está aberto aqui na minha tela, eu já tinha deixado ali, eu vou só copiar aqui, ó. que eu Exatamente. compartilho. Geralmente eu utilizo ele, muitas vezes. Então, ele demora um pouquinho a carregar, mas você pode, é melhor vocês verem no computador de vocês. Eu já ia mandar o link e o Marcelo colocou. Então, existe essa matriz. Para entender mais antes disso, vamos entender isso aqui. Ó. Existe... cadê aqui? Deixa eu recompilar aqui. Existe o tema. Tá? Existe o tema, que dá mais ou menos o layout. E existe a cor do tema. Tá certo? Então, esse link que o Marcelo mandou é exatamente uma matriz de todas as possibilidades. Não é isso? Então, por exemplo, eu estou usando aqui esse Varsov, né? O nome dos temas, cadê? Deixa eu colocar aqui para a esquerda, vocês podem olhar no de vocês aí. A maioria é nome de cidades, de universidades, né? Copenhague, cidade de Frankfurt. Lembre que o autor do Beamer é alemão, então tem muitas coisas da Alemanha aqui, mas tem outros nomes aí. Madrid, tá? Tá bom? Vocês construíram o tema com o nome da cidade de vocês aí, né? Localidades Pittsburgh, Worcester, tá? Então são esses aqui. Singapura. Depois eu mostro mais. E aí, as cores. Deixa eu ver aqui, tem gente chegando. Onde é que é tanta tela? As cores. Nessa são as colunas aqui, né? A estrutura de... Tá? Eu não sei se essa tabela eu tô achando... Cadê? Ela tá completa. Peraí. Viu, Marcelo? Eu tô achando que tô sentindo falta de algumas cores aqui, né? De alguns temas. Mas deixa eu voltar aqui. Que tem o esquema de cores. Eu já achar o outro link aqui. E, por exemplo, aquela cor verdinha, eu coloquei sexta-feira da semana passada, não está aqui. Agora que eu notei isso. Certo? Beleza? Mas, gente, é isso. Se procurar na internet, o esquema de cores de tema. Beleza? Então, a maioria dos modelos são assim, azul, lilás, amarelo, coisa simples. Mas vamos passar, então, eu tenho aqui já no meu rascunho uma apresentação um pouco mais elaborada e com uma lista, tá? É baseado aqui na documentação do Beamer. Vou copiar e colar aqui e a gente tentar entender.
Então, ó, observa a diferença aqui. Ele tem aqui, ó, um título no slide e um subtítulo. Vamos entender aqui, ó. Um título, que ele colocou acima, ó, frame title, e um frame subtitle. Professor, Oi. eu estava comentando agora de pouco sobre um outro link que mostra outras cores desse link que o senhor estava mostrando. Certo. Deixa eu só terminar aqui, aí eu vou mostrar depois cores e outros modelos. É o que? Um PDF, essas coisas assim? Não, eu tenho... O quê? Não, eu tenho um outro link também. Ah, perfeito. Já tá, porque é dos que eu estava pesquisando hoje de manhã, exatamente. Eu tenho aqui no meu histórico, já tá. Ó, aqui, mas se não for, se for diferente, depois você mostra. Então, só para diferenciar aqui, ó. Tem um título no slide. Esse é um pouco mais avançado. É um subtítulo que ele permite colocar. Quando você define, a gente não viu isso, certo? Isso aqui é do pacote, eu vou deixar anotado aqui, ó. Pacote AMS PHM, AMS Teorema. Esse pacote, gente, é importantíssimo para quem está fazendo dissertação, na área de matemática, física, né? Tem um resultado que você quer, uma proposição, um teorema, um corolário, um lema. Tudo isso você configura com esse pacote, AMS-THM. E aí eu criei aqui, está no meu comando aqui, ó, esse modelo teorema, que vem esse nome teorema. Mas você pode mudar aqui para outra coisa, né? Tem esse ambiente teorema, esse ambiente tel, que é o enunciado do teorema aqui, ó. Eu copiei exatamente como está lá na documentação do TIC, só fiz traduzir porcamente, tá? Aí, ó. Depois, aí vem uma demonstração. Esse Begin Proof também é do pacote AMS Teorema, Begin Proof. O Begin Proof tem uma característica que no final, ó, isso aqui não é obrigado a ser no Beamer, o pacote é geral. O Begin Proof, no final, ele bota o quadradinho. Ok? Então, vamos lá. Aí ele coloca aqui uma lista, ele vai fazer a demonstração dele como uma lista, né, de fatos. Na verdade, ele aqui tem o QED, aqui, né? O Begin Proof já tem isso, não sei se no Beamer fica diferente, mas vamos lá. Begin Enumerate, e aqui itens como nós vimos quarta-feira, barra item, com uma diferença, gente. Aqui, vamos entender aqui, ó, vamos passar os slides. Está aqui a capa, primeiro slide. Aí o foco está onde? Nesse item 1 aqui que tem um alerta, certo? Aí, olha que no slide seguinte ele não está mais vermelho, porque esse comando aqui, ó, deixou o item vermelho somente no primeiro slide. Ok? Aí, ó. Depois, o item 2 não aparecia aqui, tá certo? O item 2 não aparecia aqui. O que aconteceu? Ele apareceu agora no 2. Por quê? Porque ele está configurado. Não tem pause aqui. Vocês estão ouvindo aí? Está passando um rapaz da tapioca. Não, hoje é do chegadinha, senão da tapioca não. O item 2 está configurado, esse segundo item aqui, para passar do 2 em diante. Tá? Tranquilo? Tá, Márcio. Depois a gente vê a sua... Esse arquivo vai ser completado com vocês? Vai sim. Depois eu vejo a questão do relógio. Acho que tem sim, eu já vi isso, mas não lembro. Então, mas só entender bem. O segundo item só está a partir do segundo slide. Tá claro? O terceiro item só está a partir do terceiro slide. E o quarto item já estava a partir do primeiro. Por algum motivo está lá assim, mas se eu colocar só a partir do quarto,
Ele só vai aparecer na hora certa. Beleza? Deu para entender isso aqui? Então, existem outros comandos. Ó, primeiro só um, e ele botou em alerta com esse comando aqui. Depois o 2, depois o 3. Dá para colocar um intervalo também, certo? Dá para colocar um intervalo. E depois o 4. Ok? Esse comando aqui eu confesso que eu desconhecia. Se eu tirá-lo aqui, que é o Begin Prof em artigo, ele é automático. Ó, tá vendo que eu comentei ele continuou. Olha a diferença. Se vocês entendem a diferença. Vou compilar de novo. Ele ficou na mesma linha do item, né? Mas se eu não quero ele aqui nessa linha, eu quero ele total, aí ele vai ficar. Beleza? Tá tranquilo, gente? Tá aí? Isso, beleza. Então, deixa eu procurar aqui o outro link. Vou procurar aqui o outro link que eu tinha, eu já estava até salvo aqui. Ó, gente, uma classe dessa, entendeu? O manual, muito bem escrito, viu? Esse alemão chama-se, criou o Beamer, chama-se, sei que ele mora na Alemanha. Ele, Till Tantal, o nome dele não parece alemão, né? T-I-L-L, Tantal. Ele criou o Beamer e depois, o desenvolvimento, ele cuidou do Beamer em 2003 e 2007, depois da tese de doutorado dele, que ele usou, disponibilizou as marcas. Depois ele passou para outras pessoas que resolveram cuidar disso aí. E depois ele foi para o TIX, que é o de desenho, que nós vamos estudar segunda-feira. Tá? Então, ele... Esqueci o que eu ia falar. Eu falei o nome dele. Deu um branco. Mas vamos lá. Eu vou ver as outras cores aqui. Sim, ele é muito bem documentado, é isso que eu ia falar. Eu vou mandar o link aqui da documentação do Beamer. Tá? Um PDF tem 250 páginas. Então tem muita coisa. Então, se quiser se aprofundar, é claro que a gente não dá para aprofundar aqui. Tem muitos detalhes, né? E às vezes o pessoal da engenharia, que eu vejo usar muito o Beamer, precisa de muita coisa mais complicada do que a matemática. Que às vezes tem processos, tá? Tem processos de estudo. Então esse link aí tem toda a documentação, é bem completa. Agora, se existe, só respondendo a pergunta do Márcio aqui, ele, por padrão, não tem esse relógio. Mas eu acho que eu já vi, só um instantinho que eu vou responder essa pergunta. Existe um pacote chamado TD Clock, deixa eu ver aqui. Professor, foi nesse último link aqui que você enviou que tem a mudança das cores, né? Não, esse último link aí é a documentação do Beamer. Deve ter algumas coisas lá, mas... Ah, sim, é a documentação completa. Depois eu respondo direitinho a tua pergunta, viu, Márcio? Estou vendo aqui uma discussão sobre isso. Tá ok, professor. Tá, beleza. Mas vamos lá. Eu vou mandar agora o link da Beamer. Tem outro
outra galeria. Tá aqui, esse aqui. Eu entrei no link errado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui. E no Overleaf, gente, não esqueça, tem outros modelos personalizados. Se você vai lá em projeto, projetos, apresentação, e aparece dezenas. Eu não sei se é o mesmo, se vai dar a mesma coisa, mas eu estou vendo os verdinhos aqui. Deixa eu ver aqui se tem expôs. Dezenas de modelos de apresentação. E a maioria deles são modelos padrões de universidade, ou seja, a universidade tal, UFC, modelo de apresentação acadêmica da UFC no BIM, já pronto, seguindo as normas da universidade. Mas alguns aqui, achei o link que eu estava procurando. Está abrindo aqui ainda, mas eu acho que é mais completo esse. Muito parecido com o outro. Aqui, eu vou mandar o link, gente. Esse, pelo menos é diferente daquele outro. Tem os verdinhos. Não, os comandos 1. Exatamente porque tá. Exatamente, não. Mas existem outros comandos, certo? Tem outros comandos, a gente vai já comentar. Esse link aí, deixa eu abrir aqui também. Deixa eu fechar aquele outro. Vou abrir esse aqui. Olha, tem algumas cores que aparentemente não tem no outro. Se está mais completo ou a gente não está enxergando. Então, por exemplo, esse sistema de cores aqui, o verde, foi o que eu usei semana passada, naquela apresentação, que vocês pegavam a lista de exercícios e viravam a apresentação. Esse esquema de cores aqui. Não lembro exatamente com qual, acho que era Madrid, né? Era Madrid com Spruce. Você pode vir aqui, não vai atrapalhar em nada. Ok? Fica a seu critério. O convite é feito, vai ser bem-vindo. Ok? Então aqui tem muita coisa. Mas, repetindo, é bem padrão, assim, é bem informal, não vai ter nada muito enfeitado. Enfeitado até tem, porque esses amarelos aqui eu já dei um curso de uma semana no porque eu usei. Hoje eu achava absurdo, na época eu achava lindo, né? Essa questão de moda e de gosto. Dei um curso no INPE para professores. Uma semana, que está gravado em vídeo tudo isso. Eu usei esse tema aqui. Esse sistema de cores amarelão. Tá? Tem os mais discretos, tem de todo jeito. Beleza? Mais perguntas aí. Gente, uma coisa que eu não falei, que não é exatamente do BIM, não é nada do BIM, mas eu queria falar. Vou falar colocando aqui. Como é que a gente constrói uma tabela? Quando a gente está aprendendo a fazer, a usar o LaTeX, às vezes tem uns modelos prontos, na minha época foi assim, que você importar tabela, aí vinha um monte de código, e eu sinceramente não entendia nada. E como é que eu faço uma tabela? É super simples, presta atenção. Uma pessoa me perguntou sobre tabelas, eu queria falar para não dizer que eu não falei nada. O comando de tabela é esse tabular, esse ambiente tabular. Como é que eu faço a minha tabela? Aqui, ó, quantas letras eu vou colocar aqui, vai me dizer a quantidade de colunas na tabela. Vou fazer assim, ó. E essa letra C aqui é descentralizada, porque eu quero essa coluna centralizada. E essa barra vertical significa que vai ter uma coluna aqui. Então, digamos, coluna 1 lá, a tabela aí. Eu peço para exemplos, né? Na hora de dar uma tabela, eu tenho que pensar no exemplo antes. Mas vamos assim.
cores. Vou fazer nome, telefone. Tá? A primeira linha da tabela. Os dados da coluna, assim, essa coluna aqui não precisa nem de nome, tá? Dados, sim. Aqui eu tenho o que está na primeira célula da primeira linha, a segunda célula, a terceira célula. Se eu tenho 3 colunas, como está aqui, ó, C, 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 eu vou ter 2, como é que a gente chama isso aqui? É comercial, né? Por linha. Certo? Tá assim, eu vou botar melhor assim, nome, estado e telefone, digamos que seja assim. Aí eu vou colocar meus dados. São Paulo, Ceará e telefone. Vamos ver o que vai dar essa tabela. Pra vocês terem ideia, no começo eu usava um programinha que gerava uma tabela com o código horroroso, certo? Chegando o Vladimir. Então, uma tabela com o código horroroso e vendo que depois é super simples, ó. Ah, professor, mas tem aqueles comandos, table, ambiente, aquilo ali precisa para quê? Para quando você quer numerar as tabelas, organizar. Mas veja, no nosso ambiente, que nós estamos preocupados mais em material mesmo, para a sala de aula, o ensino básico. Dificilmente você vai numerar as tabelas, vai fazer aquela coisa formal. Tá? Oi. Eu compartilhei um link agora que serve, é como se fosse a plataforma do Beamer para cores, tem um para tabela também, que ele te abre a tela igual do Excel, mais ou menos. E aí você consegue ver a célula, montar a tabela do jeito que você quer, e aí ele te gera já o código de LaTeX, é só dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Pois é, mas é isso que eu estava falando. Eu acho, de modo geral, eu vou dar uma olhadinha, eu acho que eu já vi isso aí. De modo geral, legal, certo? Beleza. É super simples. Se vocês quiserem, realmente eu acho que é válido o link do Matheus, certo? Mas depois que você acostuma, vai ser muito mais rápido fazer aqui. Sim. Não sei se é tabela especial, tá? Então, É mais rápido fazer na mão. Carlos, ó, depois que você entendeu qual é a estrutura, Rio de Janeiro, certo? Só para entender aqui. Coisa. Tabela simples, realmente é muito fácil de fazer. Paulo, por que não tem uma coluna aqui? Tá? Olha aqui que eu esqueci, gente, de propósito. Acabou a linha, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar um barra barra. Esse barra barra é o comando para passar a linha que serve tanto dentro da tabela como fora. Certo? Então vamos lá. Beleza? O que eu posso melhorar aqui? Se eu quiser colocar as linhas. Eu, no começo, eu usava um gerador, isso há muitos anos atrás, eu usava quase sempre um gerador desse. Mas, não, de modo geral, não precisa. Paulo, como é que eu coloco as linhas horizontais da tabela aqui? H-line. Vou colocar uma H-line, tá? Então, uma tabela básica é exatamente isso. Não tem muito que... Não tem muito que fazer, certo? Você vai colocar... E aí, ó, coloquei 2 H-line. Uma aqui, o primeiro vem antes de tudo, ó. Depois da linha, então depois da linha, tá? Na última, será que precisa botar o barra barra ou não precisa? Bora fazer o teste. Vai dar um erro. Você tem que dizer que acabou a linha, certo? Então tem que colocar aqui final da linha. Ok?
Aí, se eu quero, por exemplo, alinhar, essa tabela está muito pequena, mas eu quero alinhar essa coluna aqui à esquerda, como é que vai ficar? Deu para notar, porque está muito pequeno, né? Mas deu para notar que não está centralizado, mas está à esquerda, né? Ok? E, gente, agora eu estou trabalhando no Beamer. Na verdade, eu deixei a tabela para cá também por conta disso. Às vezes eu quero aumentar a tabela, tá? Eu quero ampliar, eu quero dar um, né? Então, existe um comando e um pacote. Qualquer coisa que você quiser ampliar no LaTeX, você pode usar esse Scale Box. Tá? Olha aí, que beleza. Na verdade, ele já é padrão do LaTeX, ele já está puxado. Claro que você não vai fazer uma tabela dessa, mas em determinadas situações, então qualquer número aqui eu multipliquei por 2 o tamanho, tá? Tá por 1,5, para não ficar tão grande. Então, às vezes, a gente não precisa mexer, é uma coisa local somente, né? Eu não preciso mexer no tamanho da fonte, eu quero mexer num bloco desse, Scale Box, tá? Também serve. O Scale Box, nós vimos o Color Box, não foi? Então, deixa eu ver se o Color Box. A cápsula, aqui a minha fonte é muito grande, né? Color Box, cadê aqui a chave? Sendo tabular. Tá? Não é que eu pintei a tabela, eu fiz uma caixa aqui para tudo, mas já dá uma melhorada, né? Paulo, se eu quero pintar células da tabela, aí existem pacotes para isso, Color Table, né? Que fazem isso. Não sei se esse esquema, esse link que o Matheus mandou, já faz isso. Pintadinho, né? Talvez faça. Então, é um básico de tabela. Como é que eu coloco a negrito? Coloco na negrito a célula aqui, tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui, vai afetar o quê? Esse boldface, esse BF. Só vai afetar essa casa. Tá ok? Então, a dica do Scale Box ajuda muito. Existem outros comandos. Por exemplo, Reflect Box. O que vocês acham que vai dar? Acho que é isso. Há muito tempo que eu não uso esse comando, eu lembrei agora. É porque que não ficou azul. Será que eu estou errando? Olha aí, às vezes a gente precisa disso, gente. Na hora da prova, quer fazer uma questão lá na quinta série, sei lá, tem coisas de transformações. Eu já precisei usar isso. O que aparece no espelho? Viu? Como é que eu escrevo embaixo do espelho? Reflect Box. Tá? Isso é padrão do LaTeX. LaTeX. Beleza? E isso, inclusive, serve também. Tem algum questionamento aqui? Aí o pausing que ajuda muito questões de ótica, né? Não, a sua pergunta, você coloca uma cor na linha da tabela, por exemplo, consegue, mas aí mais como pacote já. Beleza? Tem até como refletir a tabela? Tem, sim. E tem também uma coisa que eu uso agora, que é, lembrei agora, essas coisas não estavam pensadas, Rotate Box. Às vezes eu colocava umas questões, sabe aquelas questões que você coloca e no rodapé ou no final da lista, ou na mesma página, até a solução, um desafiozinho ali, coloquei um desafio.
Aí eu coloco lá no final a solução. Só para não ficar tão na cara a pessoa bater o olho e ver, o Rotate Box, que tem o ângulo. Depois eu uso muito pouco, mas quando a gente usa, a gente fica... O que vai acontecer? De cabeça para baixo. Então, às vezes eu faço isso, né? Tá lá a lista, alguma coisa, um desafio, você vai colocar a resposta lá no rodapé ou lá embaixo. Rotate Box, ó. 180 graus aqui, tá? Você pode colocar qualquer ângulo aqui para girar. Então, o Rotate Box serve também se você dar um destaque, alguma coisa, ó. 5 graus. 5 graus já dá para dar, ó, quebrar assim um pouco aquele padrão, né? Ok? Isso aí é padrão do LaTeX, não precisa disso para... Serve no artigo, serve em tudo, não é do Beamer, não. Beleza? É legal usar esses comandos que o senhor acabou de usar, reflete, rotação, para a imagem também. Aí, Sim, para a imagem também. É uma coisa que eu esqueci de falar também. No TIX, nós vimos segunda-feira como colocar imagem. Lá também tem o padrão, tem o comando ângulo, se você já quiser girar a imagem, não precisa nem desse aí. Marcelo Miranda está perguntando, tem como gerar aqueles gabaritos tipo Enem? Tem, facilmente, o Marcelo, eu sempre gero. Pode ser um modelo para eu fazer segunda-feira. Eu estava pensando que modelos eu ia fazer segunda-feira. Dá para eu gerar um comando que gera automático, você bota o número de questões e gera, beleza, rapidamente. Isso é bom porque você só faz uma vez na vida. Você pode ter o trabalho uma vez, ajustar como você quer, mas fica guardado aquele código ali e se precisou de novo, já vai lá e usa. Tá? Deixa eu só lembrar o que eu tinha pensado mais em falar aqui, eu fugi um pouco do que eu tinha pensado, mas foi legal isso aí. O manual do Beamer, ele tem lá muitas dicas de como fazer a apresentação, por isso que ele tem 250 páginas, ele é bem... Lá está tudo em inglês, mas não... Só pegando aqui o que eu tinha separado. Que mais? Dá para colocar referência, exatamente. Dá para colocar o verbatim, que é aquele comando que nós vimos na quarta-feira, para escrever código. Pode ter algumas diferenças aí. Deixa eu ver mais coisas aqui. Gente, dá para fazer animações? O que vocês acham? Ó, vamos lá, vou começar outro slide aqui, tá? Dá para fazer animações. Alguém mandou um link hoje de uma animação, não foi? No grupo ou em algum lugar mandou para mim, não estou lembrado. Tá, mas dá para fazer esse mesmo comando, esses comandos pause, eu consigo fazer em figuras. Então eu vou fazer uma figura bem simples, é o conteúdo de segunda-feira, né? E em determinadas situações funciona. Certo? Não coloquei o pacote lá, porque ele não está reconhecendo. Mas... Não sei se precisa, porque o BIM já tem o Tix. Para ver se funciona isso aqui. Como foi que deu erro aqui? Não botei o nome correto. Oh, faltando um Z bem aqui, ó. E aqui também, os dois errados. Eu não estava completando eu.
Então, veja, ó, no primeiro slide aqui, vamos lá, ele colocou só o primeiro traço, que vai do 00 ao 1. Coloquei o pause, ele coloca o próximo. Quando está em tela cheia, gente, você clica a setinha, o slide vai ser igual, então ele vai funcionar quase como uma animação, ele vai botando passo a passo a figura. E se você importa uma figura pronta, por exemplo, no PowerPoint ou mesmo aqui, não vai ter como, né? Mostrar a figura aos poucos. Não vai ter como você mostrar essa figura aos poucos. Então, faz uma diferença enorme aí. Às vezes está fazendo uma questão de geometria, então você vai colocando o pause, vai colocando os comandos, tá? Dá para fazer muita coisa bacana. Então, por exemplo, já estou adiantando um pouquinho da aula de segunda-feira. Vocês estão vendo aqui que estou trabalhando no ambiente TIX, que é um pacote, que é o mais completo para desenhar, mas porque ele se transformou quase numa plataforma, assim, digamos. Existem muitos pacotes para TIX, que trabalham com essa linguagem, e que faz coisas específicas, tá? Eu acho que, Paulo, acho que tem até de coisa de ótica, né? Para você desenhar, já tem os espelhos, as coisas prontas. Tem, por exemplo, de geometria euclidiana, que mais? A lista de pacotes que tem para TIX é muito grande, certo? Deu para entender aqui o pause, né? Quando você estiver lá na tela cheia, vai estar aqui, quando você aperta, vai aparecer só esse. Vai completar, tá? Então, é bem bacana. Não vou entrar em detalhes de figuras ainda, mas, por exemplo, talvez fosse mais simples você entender assim. Eu desenhei esse retângulo aqui, 001, que é um quadrado, né? E agora eu vou desenhar traço diagonal. Isso aqui você está dando aula online também, viu? Essas apresentações, gravando. Aí você vai lá, ó. Aí apertou, mudou a página. Não é como eu estou mudando aqui, que está arrastando, mas você mudou, dependendo do aplicativo que você estiver usando. Aí já vai carregar com a diagonal. Beleza? Vai aparecer a diagonal, assim, do nada. O que só vai mudar é isso. Deu para entender, gente? Essa transição aí vai ser só... Então fica um efeito muito bacana em figuras. Lembrando, se você tem uma figura pronta, você não consegue fazer isso. Você importa a figura. Porque aqui você tem muito mais dinamismo em relação a isso. Ok? Então, os gabaritos, Marcelo, me lembra que é para segunda-feira. Existe algum comando parecido para imagens? O Paulo está perguntando. Para rodar a imagem? Paulo, para rodar a imagem, rodar e espelhar. Tem. Não, o Reflect Box eu acho que dá certo para espelhar. Agora, para rodar, vamos fazer aqui fazer outro slide, vou importar uma figura. Não está puxando o Tix Picture. Então, veja. Aliás, é uma imagem importada, né? Que você quer falar. Era frame, estou na cabeça. Bom, eu vou importar aqui alguma imagem. Difícil ter imagem, esse computador não é meu. Eu não sei. Vou pegar aqui uma imagem. Mas aqui ele tem um som muito grande. Se eu pegar uma imagem aqui. Pronto, aquele logo escola da semana passada, né? Logo escola, eu vou até renomear aqui. Logo, tá bom. Então vamos lá. Eu estou aqui, ó. Então, aqui, vamos ver se eu tenho que estar rodando o Zelatec. Não estava, certo? Eu vou colocar, Paulo. Então, a gente pode colocar a imagem, Paulo, de duas maneiras. Nós vimos na segunda-feira, com o ZTEC PIC. Péssima digitação. File.
logo.ng. Não precisa botar o caminho, porque ele está na mesma parte do diretório. Esse pacote é o Tix, Eduardo Landim. Segunda-feira a gente vai ver só ele, porque tem muita coisa, faz muita coisa bacana. Então, veja, aqui eu vou colocar essa imagem. Certo? Com esse comando imagem, observe que ela ficou bem grande, né? Que ele puxa de acordo com o tamanho do arquivo. Mas eu quero que ele fique com a largura de 4 centímetros. Ok? Observe que esse comando aqui é um comando do Zetec, Zelatec. Ele é meio solto assim. Quando a gente está usando os comandos... O Tix também tem os comandos um pouquinho diferentes. No caso do Tix, Landim, sempre cada comando acaba com um ponto e vírgula em cada linha. O Tix nativo, assim. Ele entendeu que terminou aquele comando. Tá? Aí agora, Paulo, eu não lembro agora se o comando é angle ou é rotation. Eu realmente uso isso muito pouco. Não, aqui não é. Rotation. Não, estou em dúvida aqui. Não. Vocês têm que colocar depois. Mas, Paulo, como é que eu faria aqui, ó? Sem esse comando. Depois eu pesquiso se tem especificamente para o... Então, aqui, o ideal é sempre colocar um mini page. Por quê? Porque a figura, quando é colocada Zetec assim, ela fica solta, os comandos soltos. Então, colocar no mini page da largura da figura. Então, se a figura tem 4 centímetros, o mini page de 4 centímetros. Aí você usa o rotate box 5 graus. Tá? Beleza? Então deu certo aí, ó. Virou. Então, do mesmo jeito. Agora, vamos ver se dá certo o reflect box aqui, Paulo. Sabe que ele não reconhece, né? O overlay fica pretinho ali. Parece que está errado. Bora ver o que vai acontecer. Olha aí, deu certo, né? Então, ele consegue também fazer isso para a imagem. Consegue. Isso é importante, gente, vocês praticarem, né? A gente começa vendo. Começa vendo. Assim, são muitos comandos. E começar a praticar. Beleza? Vamos voltar para o Beamer, exatamente. Aqui parece que é. Vamos tirar aqui o Reflect Box. Deixa eu tentar aqui, eu estava pesquisando aqui na internet. Não sei que esse comando existe. Rotate. Certo. É esse o comando, Paulo. Então dá para colocar direto.
certo? Além do comando de rotação, você também tem o comando de escala, de botar, de você simplesmente ampliar, skillet também, ampliar só no X, você distorcer, no Y, largura e altura. São esses os comandos que são criados aqui para colocar a imagem do Zetec. Beleza? Deixa eu ler aqui o chat, tem 8 coisas que eu não vi. Vamos lá. A reflexão é feita só no eixo vertical. É a imagem do espelho, Alisson. Tem algum site ou plataforma TIX que eu possa fazer o desenho e importar os comandos para o LaTeX? Leandro. O próprio Inkscape, faz tempo que eu não uso isso, viu? E o próprio GeoGebra, o próprio Inkscape e o próprio GeoGebra exportam nesse formato. Não sei se o GeoGebra Online exporta. Agora é um código muito feio, porque ele bota, não é um código limpo assim. Se fazer um quadradinho, ele vai botar um código enorme. Então, ele vai colocar um código enorme, não vale a pena. Paulo está perguntando, mas para refletir é bom colocar dentro de um minipage, certo? Para refletir em qualquer caso, Paulo. Qualquer figura, Zetex e LaTeX é bacana colocar no minipage. Você tem um controle maior ali daquela caixa. Não sei se, eu posso estar enganado, mas é porque antigamente dava erro, não sei se melhorou. Como eu estava falando no começo, o Jonathan que criou o Zetec foi sozinho, o cara fez sozinho, e ele é um missionário, diferente assim, né, no mundo científico. Ele é formado em computação, universidade na Inglaterra, mas ele era um missionário no sudeste da Ásia, né, que trabalhava com dialetos, com alfabetos esquisitos, e resolveu criar o Zetec. Não, o comando Zetec Pickfire, sua função nesse compilador foi o Zetec, Zelatec, isso. É o Inkscape. Inkscape é uma espécie de CorelDRAW gratuito, Leandro. Inkscape. Tem para Mac, tem para Linux, a galera que trabalha com Linux conhece, né? É a espécie de CorelDRAW gratuito. Se vocês escutarem qualquer barulho aqui, é porque está tendo uma panelaça aqui na vizinhança, desconsiderem, tá? Beleza? Inkscape. Então, ele exporta. Eu não sei se vale a pena exportar. Eu acho que só vale a pena exportar quando você vai editar e trabalhar junto dele. Mas tem uma coisa bacana. Quem perguntou aí? Quem foi que perguntou sobre isso? Leandro, né? Leandro, isso é legal quando você importa e você... Porque qual é a vantagem de você importar um código TIX? Ele vai ficar num certo padrão. Você consegue influenciar nesse padrão. Gente, quem já fez livro de matemática, com coisa de geometria, como é que eu fazia livros básicos, né? Fazia no CorelDRAW as figuras, na época, ou no Illustrator, e jogava para o livro. O que acontecia? Às vezes, na diagramação do livro, aquela figura tinha que ser aumentada ou diminuída. Aí que vem o problema. Qual é o problema? O problema é que as linhas, a espessura das linhas muda. Então, você vê uma figura no livro com uma espessura maior ou menor. Então, você fazer um livro, tem que definir as figuras já no tamanho certo, se você não fizer usando o TIX ou alguma coisa dessa. O TIX não, eu posso ampliar a figura aí, posso botar os comandos que ele vai ficar na mesma largura. Tá certo? A mesma espessura. Vamos ver mais coisas aqui para o Binho, para a gente encerrar essa parte. O Binho não precisa ser no Zelatec, viu? Não. Mas é só para aquela figura lá. Ok?
Vamos em frente. Só um instantinho, gente. Deixa o comando. Ó. Só um instante. Vou copiar e colar aqui. Tem muitas telas aqui. Esse, vou ter isso mesmo. Ó, alguém perguntou. Eu tenho esse slide aqui, imagens, tá certo? Eu coloquei aqui a figura e coloquei esse somente no 2 para frente. Então, ele só vai aparecer do 2 para frente. Não precisa de... não precisa de pause. Não precisa estar na lista numerada. Tá certo? Digamos que eu colocasse eu vou colocar aqui o texto e pause. Pause. Mais texto. Você tem aquele texto que só quer aparecer naquela hora, quer chamar a atenção para aquilo, né? Mas não quer que ele apareça depois. Tá? Então, o que que acontece? Ele só vai aparecer nesse slide aqui. Ok? Então, esse comando, alguém perguntou no começo, você pode definir com... aliás, desse para frente. Desculpe, tem uma setinha aqui, né? Agora, se eu colocar assim, ó, aí sim fica diferente, vai aparecer no outro. Deu para entender, né? Gente, deixa eu ver o que mais. Eu acho que é super simples, sim. A questão das... Aqui funciona tudo. Se você quiser, por exemplo, trabalhar uma sessão, você pode colocar fora do frame. O que isso vai afetar? Ou como você trabalha num livro, seção, subseção, produção. O que isso vai afetar a sua apresentação? Que ele tem um espaçozinho aqui na barra, ó, para colocar aí, seção, subseção. Você pode deixar fora do frame. Então, ela não vai aparecer em um lugar, mas vai aparecer nos rodapés. Ó. Aqui é o título, aqui é o autor, a seção. Certo? Então, isso vai depender do formato do modelo lá, do tema, né? O tema é que define isso. Vamos botar aqui subseção, introdução, números primos, digamos assim. Esse tema aqui, ó, ele deixa um espaço no cabeçalho aqui é a seção, aqui é a subseção. E não sei se vocês repararam, já clicaram, aqui eu tenho elementos de navegação, são clicáveis. Vocês já fizeram isso? Ó, passar slide, tá? O que que dá nisso aqui? Tudo aqui dá para clicar e ir para a próxima seção e aí vai. Tem uma verdadeira barra de navegação que é bem discreta aqui. Ok? Já tinham clicado nisso aqui?
Não, Paulo, a cor da lista, na verdade, ali não é uma cor, Paulo. Ali é um tema de cor, é um conjunto de cores. Quando você define aquilo lá, por exemplo, vamos botar aquela cor que eu tinha colocado no outro. O Paulo está perguntando se a cor da lista a cor deve ser uma daquelas da lista. Sim, deve ser. Por exemplo, se eu mudar aqui para... Não sei se era essa, não sei se é essa que existe. Que não é exatamente só uma cor, é um conjunto de cores. Às vezes pode ter até verde de um lado e amarelo do outro. É um tema, é uma paleta de cores. Tá? É uma paleta de cores. Olha como ficou diferente aqui agora. Ok? Observe que ele deixou esse ambiente aqui do mesmo jeito, ele não mudou. Essa parte de dentro não mudou. Beleza? Mais dúvidas? Deixa eu ver aqui. Chegando mais gente. O chat. Onde pode encontrar essa paleta de cores? É no link que... Esse link aqui, ó. Vou mandar de novo. Não sei se eu já mandei. Beleza? Eu acho que de Vimeo, gente, o principal era isso. Ah, gente, outra coisa legal. Dá para colocar no artigo também, mas é legal você colocar... Você pode colocar links na apresentação. Você pode colocar links tanto pode colocar links externos como internos, de slide para slide. Tá? Então, isso é super simples de colocar. Beleza? Vocês pesquisam depois, mas dá para colocar links. Eu não vou falar agora, não. Deixa eu ver só outras coisas que eu tinha para falar. Tem algumas coisas de LaTeX que eu deixei para falar hoje. Eu sabia que essa parte de apresentação é bem curta, não tem muito que... Paulo, como é que você fez aquelas apresentações que era diferente, aquela sua, né? As que estão lá no site, que eu mandei o material do curso. Overleaf. Overleaf tem aqui modelos, ó, vou mostrar para vocês. E apresentações. Qualquer um pode criar um modelo e fazer o upload e deixar disponibilizado. Aqui, ó, novo projeto, apresentações. Então, eu já dei uma olhada. 99% das apresentações aqui são de modelos de universidades. Universidade de Nova York. Algum congresso, né? Vai para o congresso, só faz um modelo para aquele congresso. Universidade de Bergen. Certo? Ó, apresentação usando códigos, ó. Ah, e por curiosidade, tem muitos, eu lembrei agora, apresentações aqui desse sujeito com estudos brasileiro, aparentemente com estudos bíblicos. Parece que está meio perdido aqui. Ele colocou, submeteu, não sei se é automático, está cheio de estudos desse Egmont Pereira. Estudo bíblico sobre a bênção do poder contribuir. Tá? Mas aí, gente, você aprende também, olha aí, ó, olha que linda a apresentação, né? Isso aqui de onde é? Lincoln Center para sistemas autônomos. Robôs. Então, se você abrir isso aqui, ó, abre com o modelo, você consegue abrir. Vocês gostaram dessa? Bora um pouquinho, às vezes tem muitas imagens. Vamos lá ver. Ou a minha internet está lenta, não sei o que é. Ora, então está aqui a apresentação. E aqui tem todas as macros. Aí depois você vai tentar usar e mexer. Vamos ver como é que fica essa aqui, ó. Tá demorando a carregar aqui, né? Mas carregou. Olha aí, ó. Então,
É uma apresentação, tem uma capa legal, tem uma imagem aqui, ó, legal, olha aí, ó. Eu não tinha visto essa ainda não. De como você colocar imagens, tem caixa, e aqui normalmente está explicado como é para as universidades, então você pode alterar isso aqui, mudando os logos, mudando as... Tá? Ó, aqui está tudo documentado, ó, dizendo o que que é, como é que você faz isso. A gente aprende assim também, lendo o código dos outros, mexendo, certo? Um detalhe que eu abrindo, eu lembrei aqui, ó, deixa eu passar mais para frente. Esse comando begin block coloca uma caixa. Deixa eu voltar aqui, está muito lento, não sei porquê. Aqui, ó. Uma caixa dessas aqui, essas caixas aqui são colocadas por esse ambiente block. Tá? Eu não estou enxergando essa, eu queria corresponder aqui. Tá? Begin block. Vamos lá testar, ver se ele é geral. Eu acho que é geral isso aí. Faz muito tempo que eu não faço a apresentação. Tem muito tempo que eu não fiz ano passado. A gente faz, como faz raramente, uma por ano, duas. Quando você vai usar de novo, você já esqueceu. É geral, mas eu acho que lembro que isso aqui é geral do... Aqui. Olha aí, ó. Então, na verdade, ele exige um título. Vendo que o T ficou aqui, é porque aqui é o título. Se quiser criar uma caixa de destaque desse. Beleza? Então, esse comando block. Estava esquecendo de falar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu estava esquecendo aqui. Texto bloco aqui, eu não sei se é geral, frame. Mas é basicamente isso. Tamanho de fonte que ele muda. A gente vê o código assim. Aqui ele inclui as imagens, gente, ó. Estou usando esse comando que eu não expliquei, que é o comando padrão para inserir imagens. O pacote gráficos. Mas eu prefiro aquele outro do Zetec, porque é muito parecido com inserir PDF. Eu uso muito PDF. Tamanho de fonte, aqui só imagens, não tem nada demais, bloco. Parece complicado, mas não tem nada demais aqui, gente. Tá, uma lista. Beleza. Então, mexam nos pacotes de apresentação e vocês vão encontrar coisas bacanas assim. É uma maneira. E existem também outros templates na internet, sem ser no Overleaf. Templates para Beamer, procura. Você acha alguns. Qual é o atalho? Eu nem sei qual é o atalho para recompilar, Paulo, porque eu sempre. O Paulo está perguntando. Uma dúvida que eu tive quando abri o Overleaf. É possível alterar o atalho para recompilar? Eu não sei nem qual é o atalho para recompilar, porque eu uso o mouse mesmo direto. Mas vamos ver aqui. As opções do BIM estão todas aqui. Ah, não, está aqui, ó. Não? Aqui ele só mostra, né? Aqui são os atalhos, né? Ctrl F, já tinha visto aqui. Compilar, Ctrl Enter, né? Editar, eu não uso muito esses atalhos no Beamer. Ou no Beamer, não, no Overleaf. Autocompletar. Eu acho que não, Paulo. Se aqui tá assim, eu acho que não. Tá?
Mais alguma observação? Mais alguma dúvida aí, gente? Eu acho que a gente vai acabar por aqui, ou eu posso falar um pouquinho, já começar de figuras, né? O pessoal ficou curioso aí. Professor, depois que eu tenho pronto o projeto no Beamer, o que que tem, Liderlan? Como faço para apresentar? Aí você vai baixar todos os arquivos do Beamer, você baixa aqui, né? Um PDF. Aí você tem que ver um aplicativo PDF que consiga colocar em tela cheia. A maioria deles tem. Talvez não esse de celular, mas nem todos têm de celular, mas de computador todos têm. E de celular alguns têm. Como você colocar em tela cheia, Ctrl L, F11, não sei, tem um atalho lá que coloca, dependendo do seu programa, leitor de PDF, vai ter o atalho para colocar em tela cheia. Ah, uma observação interessante, que me lembrei agora que você perguntou isso. Aqui, ele cria a apresentação num certo formato. É bacana quando você vou colocar em tela cheia, é bacana que você coloque da largura do formato da tela ou do data show que você vai apresentar. Para não ficar uma área preta em cima e embaixo, né? Ter o mesmo formato. Então, se você estiver trabalhando na razão de 6:9, por exemplo, quando eu mandei os arquivos meus alunos, quando eu mando arquivo meus alunos agora na época da pandemia, que eu mando alguma coisa assim, eu mando formato 16:9, que é mais próximo dos celulares, da maioria dos celulares, né? Que é tipo o Full HD, a razão, proporção. E aí tem um comandozinho aqui, ó. Você coloca lá, opa, não é que não, estou ficando aqui. Opcionais da classe. Igual a 169, aspecto da razão, da proporção. 169. Quer dizer que ele vai criar um arquivo que a proporção é 16:9, né? Que é o das TVs atuais, né? A tela mais larga. Antigamente o formato padrão é 4:3, que deve ser esse aqui. Tá vendo? Ele já fica mais. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Diferença. Aqui ele fica compridinho, né? Ok? Mas isso, a dica que eu dou é que você não deu certo o bloco no teu, Landim? Colocou o ambiente, mas colocou o título, Landim. No Acrobat Reader dá para colocar certo. Deixa eu ver aqui. O bloco, não tem nenhum pacote especial aqui. Landim. O comando é esse aqui, ó. Não estou usando nenhum pacote especial do Beamer. Depois a gente pode verificar aí. Tá certo? Existem outros comandos, gente. Por exemplo, sim, o pacote Xcolor que a gente usou para ver cores. Ele já é puxado pelo Beamer, porque ele já usa esse pacote para mexer com cores. Tá? Então não precisa nem puxar de novo. Agora, por exemplo, ele puxa de uma maneira padrão. Aí se você quiser puxar aquelas cores SVG que eu falei na aula, tem aqueles nomes, mais de 150 cores com nome diferente, aí você tem que especificar aqui se você quer invocar o pacote daquele jeito. Tá? SVG Names. Deu certo, Landinha, aí? Ah, o meu bloco sai, mas sai sem cor. Por quê? Porque você não está usando isso, a cor, Cristiano, depende do tema que você está trabalhando. Do tema e das cores que você está trabalhando. Precisa o título sim, Landim. Certo? As cores são baseadas no tema. Vamos botar aqui Madrid, ver o que muda alguma coisa. Madrid é o formato, né? O layout. Eu acho que é parecido com esse, não muda muito não. As cores são por isso que é esse verde claro, essa combinação de verdes. Estão acompanhando aí, ó. Já deu para notar, ó.
O Madri, ele não tem os títulos deixa eu ver aqui, da seção, olha, é um pouco diferente. No rodapé. Ah, ele coloca a data. O outro colocava a data? Acho que não, né? Coloca a data aqui. Beleza? Olha o bloco, como é que ficou. Bem largão aqui, né? Era o formato padrão. Agora, se eu colocar uma mini page aqui e colocar o bloco, às vezes esse aqui é um bloco mais... Tá certo. Não dá certo, né? Ele não... Ah, não, porque eu botei o mini page de 15 centímetros, que é exatamente a largura. A largura é 16. Esse documento 16 por 9 é 16 por 9 mesmo. Eu botei era 5. Olha, ó. Tá? Funciona a multicalls aqui. Vamos ver como é que funciona a multicalls aqui dentro. Pacote multicall. Precisa, né? Muitas vezes trabalhar em duas colunas. Às vezes no slide tem muita coisa, algumas palavras. Ok, ó. Colocou em duas colunas. Então funciona tudo aqui dentro integrado, não tem nada a mais, assim, que você possa... Tem uns temas que tem várias cores, né? Algumas cores de tema. Tem um tema chamado aqui Wolverine. Vamos lá ver. Só para experimentar aqui, ó. Wolverine. Não sei por que esse nome, a ligação com as cores. Wolverine é com W, né? Aqui os WW é verde. Wolverine. Que fica mais chamativo, né? Ó, Wolverine. Veja que o desenho é o mesmo, o mesmo formato muda as cores. O tema das cores que é Wolverine. O tema continua sendo Madrid. Deu para entender? Gente, qual vai ser a tarefa de hoje? Eu já, não sei se já notaram, eu coloquei no site. Eu coloquei no site, aqui, ó, o material do curso, eu coloquei aula de quarta-feira, principal parte da aula de quarta-feira. Já tem lá também cores, mas atividades dos encontros aqui, ó. Então, o que é a nossa tarefa de hoje? Eu já coloquei fazer uma apresentação Beamer de algum assunto do seu interesse. Pode ser algum assunto que você está dando aula, ou vai dar aula. Imagina que você vai mandar isso pela internet. Tal apresentação deverá usar os comandos pause, only, lista numerada e incluir figuras. Tá? Para o pessoal que vai mandar material, ó, os arquivos são todos aqui da aula 1 e 2, aqueles projetos, eu coloquei como projeto da aula 1. Para o pessoal que vai mandar material, eu mandei aqui um recebimento de material no Dropbox. Como é que funciona? Você clica aqui, já vi aqui o caderno de matemática, está meio lento aqui. Escolha do computador. Quando você escolhe do computador o material, ele pergunta seu nome, você vai preencher nome e sobrenome. E ele vai renomear automaticamente com o seu nome o material, certo? Já coloca na pasta correta lá
já organiza para mim, para não ter que... Então, se você mandou algum material, por favor, mande de novo. Se você quer mandar só o PDF, é só mandar direto lá, bota encontro 1 PDF. Lembrando que o material, para quem perdeu a aula e está interessado no certificado, vai valer, a atividade vai valer como presença, até porque os vídeos estão para assistir depois aí. Então, quem perdeu a aula 1 e quer mandar, pode mandar vale como presença. Se tiverem relacionado à LaTeX, certo? O Marcelo já mandou, Marcelo, pelo Dropbox? Tá ótimo, só o PDF mesmo. Então, se você quiser mandar... Landinho, você está usando qual tema? Ou está em branco lá o tema? Em relação à tela cheia, mudou o tema que eu dou nem o jeito, Landinho? Ah, deu certo, né? Beleza. Então deixa bonitinho. Eu acho que são esses os comandos que tem. Faltou alguma imagem? Ou alguma pergunta para responder? Eu acho que não. Vamos mandar esse material. Lembrando, segunda-feira nós vamos ter a parte de desenho. Talvez, desenho é muita coisa, gente. A apresentação é muito pouco, né? Desenho tem um mundo, desenho e gráficos. Então, o TICS, ele tem um monte de coisa. E se a gente quiser entrar, por exemplo, não sei se interessa a você, se interessa... Eu posso falar de desenho de geometria euclidiana, que é um pacote chamado TKZ Euclid. Esse pacote eu uso desde o comecinho. O cara lançou, disse, rapaz, era meu sonho esse pacote. Então, existe um pacote chamado PST Euclid, para PS3 que você usava antes, depois... Então, é legal, por quê? Porque você vai fazer uma figura do triângulo. Está lá o ortocentro daquela figura. E, às vezes, se você fazer outra figura aliás, a mesma figura, você quer que ela se movimente, quer fazer outra coisa, você mexe só o parâmetro inicial, você não tem que fazer a figura toda. Por exemplo, tem um triângulo com um ortocentro. Eu quero mostrar o ortocentro quando ele está dentro do triângulo, quando ele está fora e quando ele é retângulo. É um código só. Eu só faço alterar um parâmetro, né? Os parâmetros iniciais que eu tenho dos ângulos, da posição dos vértices. Mas é um código só. Tá? E esse pacote já me dá tudo quase pronto. Tá? TKZ Euclid, quem quiser pesquisar, dá uma olhadinha aí. É de um francês. Beleza? Mas é isso, eu acho que por hoje tá bom. Se tiver alguma dúvida... Então nós vamos. O Landinho está dizendo que o Landinho eu sei que gosta de geometria, né? Tem como seria uma animação feita no GeoGebra? Pessoal, eu já fiz isso, uma animação feita no GeoGebra. Eu sei que tem como inserir vídeo. Não sei mais, faz tempo que eu não faço isso. E eu vou pesquisar a sua resposta aí. Porque GeoGebra, aquela animação, na verdade, é um Java, né? Eu tenho que pesquisar. Beleza? Segunda-feira me cobre, eu vou dar uma pesquisada nisso aí. Certo, Gilderlan? Beleza. Então, gente, até segunda-feira. Qualquer dúvida pode entrar em contato aí. Eu vou publicar mais vídeos no final de semana. Eu vou pedir também que vocês se inscrevam no meu canal. Amanhã eu vou estar colocando vídeo de matemática. O pessoal, meus alunos não estão gostando desses vídeos de LaTeX. E eu me dediquei só ao LaTeX essa semana, mas eu fiquei devendo vídeos de matemática. Beleza? E aí depois eu vou botar vídeo de LaTeX. Se inscrevam lá. Dê uma força para você continuar acompanhando. Um abraço, gente. E até segunda.